No vídeo de hoje nós vamos pintar mais uma mandalinha e essa mandalinha que eu vou pintar no vídeo de hoje já tem uma cor definida, será em tons de verde com detalhes em branco. Ainda estou pensando se eu vou adicionar dourado, mas a princípio será verde e branco. É uma mandalinha de 10 centímetros, 3 milímetros de espessura. E para quem me perguntou como é que eu faço as linhas guias, tem vídeo aqui no canal ensinando. Tem vídeo passo a passo no meu curso online também, com compasso e sem compasso, de duas formas. E também eu ultimamente estou utilizando esse material, que é um gabarito. Ó, ele tem 10 centímetros e eu coloco na mandalinha e eu já consigo fazer os traços com mais agilidade. No meu guia de materiais gratuito, que tá aqui embaixo, baixa esse guia de materiais gratuito que tem esse gabarito que eu acabei de mostrar pra você, tá? Tem lá, eu separei todos os materiais que eu utilizo pra pintar mandalas nesse guia, pra você ter tudo organizadinho, todas as informações que tem lá são materiais que ajudam a gente a ter mais praticidade na hora de pintar mandalas, tá bom? Então, aqui embaixo na descrição, guia de materiais, mais lista de fornecedores, clica, baixa o seu, que vale super a pena, esse material está ótimo, tá bom? Bom, então eu já tenho as cores definidas e eu vou tirar a energia da mandala de hoje, tá? Eu vou tirar uma carta que vai representar a energia dessa mandalinha de hoje. Então, para quem não sabe, eu também sou taróloga, eu estudo tarô, faço atendimentos com o tarô e eu resolvi trazer o tarô para as mandalas porque eu acho que tem tudo a ver, tá? Com a arte que nós desenvolvemos aqui, com as mandalinhas. Então, nos vídeos vocês vão, a maioria dos vídeos que eu trazer aqui, vocês vão ver as cartinhas do tarô por aqui, direcionando a nossa pintura, muitas vezes direcionando cores, trazendo mensagens intuitivas, direcionando a energia da mandala, tá? Então, vamos lá, vamos para a cartinha de hoje. Gente, o 8 de paus, ele fala muito de movimento, tá? É uma carta de desbloqueio e de alinhamento de fluxo. Então, essa mandala que nós vamos pintar aqui hoje, ela vem para destravar o que estava parado, para acelerar processos internos e trazer mais clareza, tá? Então, é uma pintura que não pede controle, ela pede entrega. Ela não quer perfeição, ela quer ritmo, essa mandala. Então, a energia que a mandalinha de hoje emana é coisas que começam a fluir, respostas que chegam, caminhos que se alinham e decisões que se tornam mais claras. Então, essa mandala vai atuar para mim e para você que está assistindo o vídeo de hoje como um canal de passagem energética de desbloqueio e alinhamento, tá bom? Então, esse verde com toque de branco vai trazer respiração, abertura, clareza alinhada no 8 de paus, que é a carta da mandala de hoje. Antes de eu ir para a pintura, eu quero passar uma mensagem direcionada para você, tá? Então, quem assistir esse vídeo de hoje pode sentir vontade de criar, de agir, de decidir, de mover algo na própria vida. É um vídeo que vai destravar, então a sensação final que você vai ter é: agora eu sei o que eu preciso fazer. Porque o 8 de paus, ele traz essa sincronicidade, tá? Então, esse vídeo é para você que tá com bloqueio criativo, com excesso de pensamento, estagnação emocional, procrastinação. É para você, essa mensagem é para você confiar no fluxo, tá? O movimento já aconteceu. Agora sim, vamos para a mandala. Aqui no centro, eu vou trazer a energia do número 4. Eu vou começar com o branco, para trazer um pouquinho de luminosidade para o nosso centro. E bem nesse círculo, eu vou fazer alguns pontinhos, ó. Serão 4 pontinhos brancos e 4 pontinhos verde primavera, que é um verde bem delicadinho, bem clarinho. Eu tô fazendo esses pontinhos bem em cima da linha guia, que serve como um direcionamento na pintura da mandala, para que ela fique simétrica.
ela fique bem retinha e alinhada. Esses espacinhos que sobraram entre esses pontinhos, eu vou usar o boleador rosa, a ponta mais fininha dele, e eu vou vir com um pinguinho de dourado, para trazer um pouquinho de detalhe numa cor mais quente. Mas eu penso que o dourado aqui nessa mandalinha vai ser mínimo, porque essa mandala trata-se de uma encomenda e a minha cliente ela pediu predominância do verde com detalhes brancos. Então, eu sei que eu vou trazer o dourado aqui para pontinhos bem minúsculos e mínimo aqui. Então, ó, com bastante atenção, olha como ficou. Então, aqui nós formamos um pontinho que eu gosto muito, que eu chamo de ponto correntinha. E eu vou deixar ele mais bonitinho ainda. Eu vou fazer aqui, ó, um pontinho de altura com o mesmo boleador em cada bolinha, em cada pontinho aqui do centro. Pronto. Bom, então aqui em cima dos pontinhos de altura, eu vou trazer o bastão roxo, que é um pontinho mais graúdo, e um verde um pouquinho mais escuro que o verde que a gente usou aqui na correntinha. Eu vou trazer, na verdade, em cima do branco, ó. Vou fazer um pontinho aqui, fazer 4 pontinhos com esse verde, em cima dos pontos brancos. Essa cor é linda, gente, adoro essa cor. Agora, vamos trabalhar com o puxadinho pequenininho. Eu vou trazer um verde mais escuro. Na verdade, eu vou trazer um verde mais alegre, que é esse aqui. Se chama verde folha. É um verde mais aberto, eu acho que vai combinar perfeitamente com esse verde mais folha que eu trouxe aqui. E depois eu vou trazer um verdinho mais escuro, porque eu gosto sempre de trazer cores claras, médias e escuras aqui na mandala, pra trazer, como eu sempre falo pra vocês, o equilíbrio. Então, a tinta tá bem diluída, eu vou usar o mesmo boleador, só que eu vou usar a pontinha maior do rosa. Vou começar aqui ao lado da linha guia e fazer como se fosse uma vírgula. Esse verdinho até que tá bem molinho, a tinta tá molinha até demais, mas dá pra fazer. Agora que não foi até o final, eu gosto de usar um agulhão, tipo esse aqui, ó. Aí eu coloco um pouquinho da tinta verde, aí eu trago, ó, pra fazer o acabamento do finalzinho dele, ó. Porque ele acabou aqui, então pra trazer essa pontinha, eu uso o agulhão. É sempre bom a gente ter um desse, porque a pontinha é bem fininha, então ele é ótimo pra fazer acabamento. Eu comprei esse agulhão em uma loja aqui perto da minha casa que vende material de costura, né? Então, eu comprei 2. Esse e um outro com uma pontinha um pouquinho diferente. Esse aqui saiu meio errado. Vou dar uma consertada aqui. Mas você encontra também na Shopee. Só você digitar agulhão na Shopee que você encontra. Esse aqui acho que eu vou até corrigir com um pouquinho do preto. Vou pegar um pinguinho do preto e dar uma ajeitadinha. É um adorno tão pequenininho, eu não sei vocês, mas quanto menorzinho o adorno, eu acho que ele dá mais trabalho, sabe? Eu tenho facilidade de fazer adornos grandes, tenho facilidade de fazer adornos pequenininhos também, mas os pequenininhos eu confesso que eles são realmente mais desafiadores.
eles exigem mais delicadeza e precisão. Por isso que a gente nunca pode deixar de treinar, tá? Pra quem não conhece, eu tenho um e-book de treino com vários desenhos de mandalas que eu uso nas minhas mandalas. Pra você que quer treinar os desenhos das mandalas, tá um preço super acessível. O link eu vou deixar aqui embaixo também na descrição para você conhecer um e-book de treino de pontilhismo e pincelada. Pronto, agora eu vou do outro lado. Do outro lado, você pode, inclusive, mudar a direção. Eu tava de cabeça para baixo, mas você pode de cima para baixo. É até bom que você faça esse movimento, porque aí você entende de qual lado você tem mais facilidade para pintar. Se é de baixo para cima, se é de cima para baixo. O legal é que se você treina nessas folhas de treino, você pode virar e treinar de qualquer direção que você quiser. Cima para baixo, baixo para cima, na diagonal. E aí você vai vendo o que você tem mais facilidade antes de você propriamente vir para mandala. Pronto, olha que lindinho. Uma graça. Agora, eu vou trabalhar com o branco bem aqui, ó. Nessas linhas que estão sem pontinho. Então, eu vou pegar o compasso. Vou fazer uma marcação, porque eu quero delimitar uma altura da florzinha que eu vou fazer. Aqui eu pretendo trabalhar mais pontinho, que nem eu disse no vídeo anterior, eu quero trabalhar mais pontilhismo nessa mandala. Eu vou separar todos os vídeos de mandalinhas que eu tenho aqui no canal, vou deixar uma lista aqui embaixo, para vocês verem todas as mandalinhas, tá? Para acessar com mais facilidade todos os vídeos que a gente tá criando aqui com as mandalinhas. Vou deixar tudo organizadinho aqui pra você na descrição também. Bom, agora eu vou usar o boleador azul, a pontinha maior, e eu vou fazer só o centro desse adorno no branco. Já que a minha cliente pediu mais destaque pro verde e detalhes bem miudinhos no branco. Uma dica, gente, na hora de você vender a mandalinha, a Ana, antes de falar, vou comentar da Ana. A Ana, que me segue aqui no canal, que acompanha todos os vídeos, um beijo, Ana. Ela deixou um comentário pedindo que eu ensine, né, que eu traga algum material para vocês ensinando a parte da venda das mandalas. Eu estou pensando em como trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, em qual formato, como que eu vou fazer. Então, eu ainda tô analisando essa ideia, avaliando essa ideia em como eu vou trazer aqui pro canal, tá? Se você que tá me assistindo aqui também tem interesse em materiais que trabalham a questão de ajudar nas vendas, divulgação, de como vender, como divulgar a mandala, como fechar um pagamento com a cliente, me deixa aqui nos comentários, porque é um material que eu estou pensando pra futuramente trazer aqui pra vocês, tá bom? Mas eu quero saber o que vocês precisam, tá? Então, me deixa aqui nos comentários o que você tem dificuldade, o que você precisa e o que você acha se esse material, se esse tipo de conteúdo vai ajudar você, tá? E aí eu vou elaborando conforme vocês vão trazendo as dúvidas aqui pra mim. Agora, eu vou trazer o verde mais escuro, tá? Vamos trabalhar com o verdinho mais escuro, que a gente não inseriu nessa paleta ainda. Gente, eu aproximei mais a câmera para ficar mais fácil de você visualizar. E agora sim, com o boleador azul, ponta menor, eu vou trazer o verde escuro. Eu vou fazer o puxadinho lateral de adorno florzinha. Mamãe, por que você não pode errar? E depois eu vou trazendo o verde médio e o claro para completar aqui. Vou aproveitar e usar esse verde mais escuro e fazer um pontinho em cima desse adorno que nós acabamos de fazer puxadinho vírgula. Fica
mais bonitinho. A ideia aqui nesse é usar 3 tons: escuro, o médio e o clarinho. Mais o último. E aí, eu vou continuar com essa mesma ponta, não vou mudar. E aí, eu vou pro médio. Que é esse verde mais vibrante aqui. Não, o médio, na verdade, é esse aqui, desculpa. É o verdinho mais fechadinho. Ai, gente, eu tô achando que tá ficando uma graça essa mandalinha. Tá muito fofa. É tão gostoso pintar, né? É tão gostoso fazer esse processo. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu pinto mandalas desde 2017. E é uma terapia pra mim. E acredito que pra você também, você que tá me assistindo. Agora sim, vou trazer o verdinho mais aberto. E depois eu vou finalizar com um puxadinho, com um boleador mais fininho, que é esse verdinho que a gente usou aqui no comecinho. Pegar um pouquinho menos de tinta pra fazer esse aqui, porque o espacinho tá ficando menor, tá? Então, apesar de eu usar o mesmo boleador, eu vou pegar menos tinta. E nesse vídeo eu quero usar a cor pura, eu não tô me fazendo mistura por enquanto, né? Vamos ver como que a mandala vai fluir. Mas eu optei por esse comecinho não usar nenhuma mistura e também não fazer nenhuma cor mais clara com o branco. Agora sim, eu vou pro finalzinho dessa flor e com o boleador rosinha, esse pequenininho aqui, ó, essa pontinha delicada, com o verde mais suave da paleta. Eu vou descer um pouquinho e puxar. Parece até o branquinho, né? Ele tá quase ali com o branco. Uma diferença mínima, né? Se você olha assim de relance, você acaba até pensando que é branco, mas não é. Ok. Depois o miolinho dessas florzinhas eu vou decidir depois. Agora eu vou trabalhar a parte da borda. Depois da borda eu vou voltar pro meio pra trazer mais detalhes, mas por enquanto eu vou trabalhar aqui. Então eu vou pegar o branco e um boleador de bastão tamanho médio. E com o próprio branquinho eu vou fazer o miolinho do adorno. Fazer 8 miolinhos. 8 miolinhos pra fechar a mandala.
que vai muito ao encontro do 8 de paus, da carta que a gente tirou para essa mandala. Pronto. Gente, sempre que você utilizar o boleador, limpe imediatamente depois que você for trocar de cor, que senão se seca, é muito ruim para tirar depois. Então fica a dica. Vamos começar do escuro pro claro. Quero começar do escuro pro claro. Então vamos pro boleador verde menorzinho, boleador rosa, o verde mais escuro da nossa paleta. Eu vou fazer um pontinho mais altinho no meio de cada miolinho. No preto também fica esse pontinho pequenininho no fundo preto fica mais difícil de visualizar. Mas aqui, ó, depois que ele seca, ele parece que dá uma clareada e fica mais fácil de ver a cor. A cor, né, que a gente usa quando ela tá molhada, ela é diferente de quando tá seca. Ela muda. Então, agora eu vou fazer ao lado e vou descer já. Fazer o ponto decrescente, que é o ponto básico do pontilhismo. Primeiro eu vou fazer de um lado, depois eu vou fazer do outro. Fica mais fácil, porque aí você vai virando a mandala, faz tudo numa direção, depois na outra. Acho que acaba ficando mais fácil, fluindo melhor a pintura. Mas cada um tem um jeito, né? Você vai pegando o seu jeito conforme você vai pintando mais mandalas. Pronto, agora eu vou pro outro lado. Bem pouquinha tinta, porque aqui é só o comecinho da pétala, então exige uma delicadeza e pontinhos menorzinhos, mais delicadinhos. A regra é mais ou menos assim, quando a mandala é menorzinha, a gente vai trabalhar com desenhos, adornos, ornamentos menores, mais delicadinhos. Quando a mandala é maior, aí sim a gente pode trabalhar adornos maiores, mais avançados, pinceladas mais avançadas. Mas quando é pequenininha, a gente tem que pensar sempre na sutileza, na delicadeza, no pontinho menor, pouca tinta, para combinar com o tamanho da mandala e com o trabalho que a gente tá querendo trazer aqui, que é uma lembrancinha, um presentinho, algo que vai ficar ali em cima, enfeitando, né? Porque essa aqui vai o suporte também. Bom, agora eu vou seguir o mesmo padrão daqui, ó, da florzinha. Isso é bom até para vocês aprenderem e levar isso para todas as mandalas que você for fazer. Aqui eu comecei com verde mais escuro, ó, eu tô seguindo o mesmo padrão da florzinha. Então aqui, ó, é como se fosse o miolinho, depois eu fiz o verde escuro, agora eu vou vir para esse verde aqui. Depois eu vou usar o verde mais aberto e depois o verde primavera. Então, as mesmas cores que eu usei aqui, eu vou usar aqui. Tá? Isso vai trazer equilíbrio para a mandala também, uma padronização. Inicialmente, eu vou usar o mesmo... Não, vou mudar. Vou usar esse boleador aqui maior. A pontinha maior do rosa, tá? Então, vamos para esse daqui. Aí, eu faço o primeiro pontinho. Vou fazer um pontinho em cada... Bem no meio da linha guia, aí você procura sempre fazer o pontinho sempre do mesmo tamanho, usar a mesma quantidade de tinta, porque ele vai sair sempre do mesmo tamanho, tá? Aí quando você perceber como que ficou menorzinho, igual esse aqui, aí você vai lá e ó, um pouquinho mais de tinta pra igualar.
Esse aqui também, um pouquinho mais, pra ficar um pouquinho maior. Que às vezes acontece. Perfeito. Agora eu vou trocar a pontinha, vou pra menorzinha. Eu queria mais essa bolinha do meio aqui, esse pontinho do meio maior. Aqui, nesse aqui, como eu vou usar a pontinha menor, eu não preciso pegar pouca tinta, eu posso pegar um pouquinho mais, tá? Porque eu quero uma bolinha levemente maior do que a anterior, que a gente usou verde escuro, tá? Então, eu carrego um pouquinho mais. Aqui eu tô na segunda camada da... Opa! Eu tô na segunda camada da pétala, então eu costumo dar 2 pontinhos e descer. Aí coloco mais tinta, 2 e desço. Segunda camada, 2 pontinhos. Gente, começou a chover agora. Não sei se tá dando pra ouvir no vídeo o barulho da chuva. Mas, se você estiver ouvindo um barulhinho aí no vídeo, é a chuva, gente. Aí, ó, a mesma coisa, você pode começar de cabeça pra baixo ou de cima pra baixo, tá? Você vê qual é o padrão que você se adapta melhor. Particularmente a pétala, eu gosto mais de fazer de baixo pra cima, tá? De cabeça pra baixo. Eu acho um pouquinho mais fácil. E também, se você faz de cima pra baixo, o que pode acontecer é o seguinte, você tá fazendo aqui, você esbarra a mão aqui embaixo, onde tá molhado, e acaba estragando a mandala. Então, se você faz de baixo pra cima, acaba ficando um pouquinho mais seguro o seu trabalho. Nos próximos vídeos eu também quero trazer pra você finalização com brilhinhos, tá? Então, provavelmente o próximo vídeo que eu gravar e postar aqui no canal vai ser de acabamento com brilhinhos pra enriquecer ainda mais a mandala. Então, eu vou explicar pra você, né, esse lance do brilhinho, o que acontece. Quando eu recebo uma encomenda de mandalinha pequenininha, de 10 centímetros, por exemplo, como essa, eu tenho algumas tabelas de preços, né? E aí, quando a cliente quer uma mandala simples... Então, voltando aqui, quando uma cliente pede uma mandalinha assim mais simples pra mim, eu faço, por exemplo, eu faço do acabamento a tabela, ela vai variar de acordo com o acabamento. Por exemplo, se é uma mandalinha assim, simples, sem pedraria, sem brilhinho, ela entra numa faixa de valor. Se é uma mandalinha que a cliente já quer mais brilho, mais acabamento, né? Aí vai numa outra faixa de valor. Então, as mandalinhas que tem o acabamento com pedrinhas, com strass, com brilhinhos, elas são mandalinhas um pouquinho mais caras. Então, eu vou trazer pra você no próximo vídeo, pra você entender como que eu faço esse acabamento e a beleza que fica, gente. A mandala, por si só sem pedraria, sem acabamento de brilhinho, já fica maravilhosa.
Agora, se você coloca um strass, se você coloca um acabamento de brilhinho, ela fica ainda mais deslumbrante, ela traz um ar, assim, de beleza e sofisticação maravilhoso. E essa cliente que me encomendou, ela pediu mais detalhes. Então, eu vou trazer mais detalhes na mandalinha dela com esse acabamento de brilhinho, tá? Então, eu vou mostrar tudo pra você aqui. Essa tinta aqui tá precisando trabalhar um pouquinho, tá precisando colocar um pouquinho de gel, vamos ver aqui. Não, tá bom, vou manter, porque ela tá um pouquinho endurecida por causa do vento que tá batendo aqui. Ela vai secando, sabe? Quando a tinta você tá trabalhando com ela tá boa, e aí de repente ela vai secando. É isso que tá acontecendo com esse verdinho aqui. Falei pra você que eu ia trazer na próxima mandalinha mais pontilismo, né? A gente tá trabalhando bastante puxadinho, que eu sei que é a dificuldade da maioria de vocês, mas eu tava sentindo falta de pontinhos nas minhas mandalinhas. E aí, nessa, eu resolvi trazer os pontinhos. Quero trazer também, nos próximos vídeos, pincel, gente. Quem aqui tem dificuldade com pincel? Deixa aqui no comentário. Comenta, eu tenho. Pra eu saber quem tem dificuldade com pincelzinho aqui. Porque nos próximos eu quero trazer pinceladas nas mandalinhas. Quem disse que só porque a mandalinha é pequenininha que a gente não pode trazer pincel, né? Pode e deve. É um acabamento mais lindo que o outro. Você tem bastante tinta, vou soltar mais aqui no comecinho. Esse aqui eu tô dando 2 pontos e soltando porque por causa da quantidade de tinta que tem no boleador aqui. Que eu tô pegando bastante, então tá. A partir do segundo ponto eu já consigo decrescer. E por ser um espaço pequenininho aqui, né, que a gente tem, como eu disse, que a mandala é bem delicadinha, às vezes a gente tem que mudar um pouquinho. Bom, agora eu vou trabalhar com verde claro, mas antes de trabalhar com verdinho claro, eu vou usar o gel pra matizar, porque meu verdinho claro ele tá mais grossinho por causa do vento, deu uma engrossadinha, então eu vou trabalhar um pouquinho nele. Pronto, já coloquei um pouquinho de gel, agora eu vou trocar pro boleador azul. E venho com um pontinho maior. Aqui eu vou dar 3 pontinhos e descer pra ver se fica bom, senão eu faço com 2. Porque o espaço é bem pouquinho, bem pouquinho espaço que eu tenho pra trabalhar. Então, acho que eu vou dar 2, deixa eu ver. 1, 2 e vou descer. Pronto, gostei mais desse resultado. 2 pontinhos e desce. Gente, eu tô apaixonada nessa mandalinha, achei que ela tá ficando tão linda, tão bonitinha, tão organizada, tão... Olha, o verde, né? Uma cor belíssima, que dá uma energia bem boa quando a gente olha pro verde.
E essa aqui vai ser a última camada de pontinhos. Eu gosto de trabalhar nesse adorno no máximo de 3 a 4 camadas. Eu nunca gosto de trabalhar mais do que isso, porque eu acho que fica muito grande. A não ser que seja uma proposta específica, se for uma mandala bem grande, né, uma mandala maior, depende muito, mas no geral eu gosto de trabalhar no máximo 3, 4 camadinhas nesse desenho. E vamos para o outro lado. Vou limpar um pouquinho o boleador, porque se a gente faz muito pontinho sem limpar, acaba ficando, o pontinho não acaba ficando redondinho. Então, sempre recomendo limpar. Deixar bem retinho aqui pra mim que facilita. Segundo pontinho eu já vou descer. E aqui eu tô mergulhando o boleador mesmo na tinta. Não tô pegando pouca tinta, não. Opa, aqui saiu tinha alguma coisinha dentro da tinta. Deixa eu ver se eu consigo aqui arrumar. Às vezes fica tipo uma pelotinha na tinta, sabe? E aí, quando a gente não vê, a gente pega o boleador e sai essa pelotinha, acaba estragando a pintura. E aí, a gente tem que muitas vezes apagar com um cotonete, fazer de novo. Às vezes dá pra salvar, sem ter que apagar, mas na maioria não. Então, a gente tem que sempre também ficar de olho pra ver se a nossa tinta tá com pelotinha, que acaba impactando no trabalho. Ok, vamos para a última pétala, que é o desenho básico, o ornamento básico do pontilhismo, que é essa pétala. Geralmente, a primeira coisa que as pessoas aprendem quando começam nessa técnica maravilhosa. Bom, e agora? Agora, vou trazer um pincel aqui. Tô pensando em trazer um pincel. Vou pegar o pincel. Vamos trabalhar com ele. Esse pincel aqui é da Condor, número 2, da linha 4005. E tem essa pontinha aqui, ó, maravilhosa, que eu gosto muito de trabalhar. Ele se chama pincel filete, tem no guia de materiais, tá, gente? Aqui na descrição, baixa o guia de materiais, que é gratuito, que tem todas as numerações de todos os pincéis que eu uso pra pintar mandala. Então, não perde. Baixa o seu guia. Eu vou molhar um pouquinho na água, tirar um pouquinho o excesso. E agora eu tô pensando na cor que eu vou usar. Eu vou começar com o branco, que eu quero clareando. Depois do branco eu vou dar um toquezinho de dourado. Um leve toque de dourado. Eu vou trabalhar com o dourado de baixo pra cima. Então, vou molhar aqui. E meu dourado tá... Olha só como tá grossa, gente, a tinta. Eu vou colocar um pouquinho de gel. Agora sim, já trabalhei a tinta. Olha como melhorou a consistência dela. Tava bem durinha. E aí, eu vou fazer de baixo pra cima. Vou pegar pouquíssima tinta, tá? Bem pouquinho mesmo. E vem aqui, ó, ao lado da nossa pétala, com a mão bem firme. Vou contornar e fazer assim esse movimento, tá? Pra ficar mais soltinho, mais leve aqui no finalzinho. Quando for chegando no finalzinho, você vai deixando a mão mais leve
e não carrega tanto, pra ele ficar mais fininho aqui no começo. Se você tiver dificuldade de fazer esse movimento, pega uma folha de sulfite e faz. Ou imprime a folha do treino de ornamentos de pontilhismo e pincel que eu tenho no meu produto e treina a pincelada com ele também. E em breve, gente, já tá pronto, só falta alguns detalhes finais para divulgação. Eu vou trazer uma coisa que vocês estão me pedindo bastante. Inclusive, já me mandaram vocês às vezes me mandam até o WhatsApp pedindo. Por essa dificuldade que vocês têm com pincel, vocês estão pedindo folha de treino só com ornamento de pincel. Eu já fiz, tá? Eu já criei esse produto. Ainda não lancei aqui no YouTube pra vocês, porque faltam alguns detalhezinhos bem pequenininhos pra ficar tudo certinho. Mas eu já adianto que em breve nós teremos um e-book com folhas de treino só com pincéis. Então, são adornos bem mais avançados, tá? São adornos, inclusive, que eu uso em mandalas grandes, em mandalas que são encomendas de mandalas de 60, de 80 centímetros. Então, são ornamentos belíssimos, que inclusive vocês podem até adaptar para mandalinhas menores, tá? Mas são ornamentos mais avançados que vocês vão ficar, ó, craques no pincel, tá bom? Então, prometo que em breve eu vou divulgar aqui pra você. Bom, primeira parte do pincel já está feita, agora eu vou trazer... Eu ia trazer o branco, né? Acabei fazendo dourado, mas tudo bem. Aqui eu vou trazer verde e branco, tá? Começar com verde e branco, porque minha cliente pediu só pequenos detalhes em branco. Ela quer predominância do verde. Então, eu vou começar com um verde escuro aqui. Já que aqui terminou com o claro, eu quero começar com o escuro aqui, porque se eu colocar o claro aqui, não vai dar contraste, tá? Então, eu peguei bem pouquinho. Vou trazer aqui, ó, de cima pra baixo. Aqui eu vou soltando a mão, deixando mais leve. Eu amo, amo, amo trabalhar com pincel, gente. Amo de verdade. Fica um trabalho tão lindo se você mistura o boleador, né? O trabalho do boleador com o pincel. O pincel, ele traz uma leveza, uma delicadeza, uma manualidade, uma sofisticação pra mandala que eu acho incrível. Fora que é muito gostoso você fazer pincelada. Se você já acha o pontilhismo terapêutico, a pincelada, se você nunca fez, faça. E você vai achar mais terapêutico ainda. No meu curso online, eu ensino passo a passo de como você usar o pincel, tá, gente? Como que você posiciona a mão. Eu dou detalhes, né? É um pouquinho mais detalhado e com uma didática mesmo de aula, do início ao fim de várias mandalas. Lá no meu curso tem mandala de 25 centímetros, tem mandala de 30, de 40, de 50. Então, vai desde mandalas médias até mandalas grandes. E as aulas estão sempre atualizando, tá, gente? Eu quero trazer mais aulas cada vez mais, com mais técnicas, símbolos também quero colocar. Então, sempre que tiver uma aula nova no curso, eu vou avisar vocês pelo grupo do WhatsApp e aqui no canal, tá? Perfeito. Então, vou tirar aqui a tinta do pincel, secar. E vamos pra corzinha média, que é essa cor aqui, tá? Seguir a mesma lógica que eu expliquei pra vocês anteriormente. Vou usar o pincel de cima pra baixo também, descendo um pouquinho. Aqui vocês podem fazer bem juntinho, uma pincelada da outra, ou dar um espacinho, tá? Vai do seu gosto. Os dois ficam lindos.
Gente, se inscreve aqui no canal, porque eu vejo aqui que algumas pessoas que assistem meus vídeos ainda não são inscritas. Então, eu quero pedir pra você que assiste meus vídeos e ainda não é inscrita, já aproveita. Clica em inscrever-se e ativa o sininho. E clica no sininho pra você receber sempre notificação de quando um vídeo sai aqui. Inicialmente eu tô postando 2 vídeos de mandalinhas por semana, então vão ter várias mandalinhas ao longo desses próximos meses, 2 por semana, tá? Talvez eu poste até mais, porque eu tô praticamente gravando vídeo todo dia. Então, a minha intenção é 3 por semana, mas eu garanto no momento 2. Então, se inscreve, ativa a notificação que tem muita mandalinha vindo por aí, tá bom? Finalizei aqui essa cor média, mais fechadinha. Agora eu vou vir com o verde mais aberto, que é belíssimo, belíssimo, belíssimo. E depois vou trazer claridade pra mandar. Bem pouquinha tinta no pincel. E venho aqui, ó, ao lado e puxo. Bem delicadinho esse aqui. Olha que lindo que tá ficando bem preenchido. Quanto mais adorno você adiciona, mais bela a mandala vai ficando, né, gente? Pronto, agora eu vou vir com o verde clarinho e depois finalizar com detalhe branco. Esse verde bem pouquinho aqui. Aqui eu posso fazer até com boleador. Eu vou fazer com boleador pro espaço tá bem miudinho. Eu vou até fazer com um boleadorzinho menorzinho, o rosinha, a pontinha menor dele. Ó, aí vem e faço uma vírgula aqui, ó. Mais fácil do que o pincel, quando fica assim, espacinho bem pequenininho, a gente vai substituir o pincel pelo boleador, tá? Desculpa esse barulho aqui, eu acho que o vizinho tá em obras. Ele tá fazendo alguma obra aqui, porque tá um barulho. Parece que o barulho tá bem em cima de mim. Mas vamos que vamos. Finalizar essa lindura aqui. Aí aqui no meio eu vou fazer o branco, no meio desse aqui. Vou usar a mesma ponta. Na verdade eu vou usar a outra ponta, que é um pouquinho maior. Vamos ver como é que vai ficar. Não, a outra ponta não vai dar. O espaço é bem miudinho, vou usar a mesma pontinha, minúscula. Que é quase um agulhão. E aí eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui do meio e, ó, só puxar. Pra gente completar o adorno. Esse aqui até, ó, completar aqui, ó. Fica um pouquinho, ó. Ai, que gracinha que ficou. Amei.
Eu dificilmente faço uma mandala que não vai branco, porque o branco ele traz luz, né? E a mandala fica bem mais bonita, gente, quando traz esse equilíbrio da luz ou do tom escuro com o claro. E aí, o último. Agora, eu vou pro meio, tá? Eu vou trazer os detalhes no meio. Vou começar aqui, ó, com a mesma pontinha de boleador. Não, com a ponta maior do rosa, eu vou trazer daqui pra cá. E aí, eu vou usar o verde clarinho, mesmo verdinho. Vou começar aqui, ó, e venho puxando. Se fosse uma florzinha abrindo aqui. Não carrega muito de tinta, porque é um espacinho bem curtinho que nós temos aqui. Então, pouca tinta. E aqui você usa a sua imaginação, vai enchendo de detalhes, vai olhando os espacinhos que estão sem preenchimento, que estão, que você consegue ver a base preta, né, da mandala. E nesses espaços, você vai trazendo desenhos, puxadinhos, pontinhos, ornamentos arredondados. E aí você vai usar a sua imaginação. Gente, me sigam lá no Instagram, juliana.mandalas, tá? Vai lá, enquanto a gente tá pintando aqui, vai lá e me segue, porque lá vocês veem vídeos de rios, né, das mandalinhas, estão um pouquinho mais próximo ali no meu dia a dia. Então, me segue, juliana.mandalas. E agora, eu tô sentindo falta do branco aqui, então vou usar o branco. O branco tá quase seco também. Ah, mas vai ficar muito claro, tá? Aqui vai ficar muito claro, então eu não vou usar o branco, tá, gente? Aqui nós não temos a cor do verde escuro, né? Temos só nessa bolinha, então eu vou pegar o verde escuro e vou trazer pra cá, pra dar um equilíbrio. Como se estivesse abrindo uma florzinha, tá? Eu vou fazer tudo de um lado e depois eu vou do outro lado. Aí você pode fazer mais juntinho ou dar um espacinho. Aqui eu tô fazendo mais juntinho pela falta do espaço, né? Ah, tô sentindo falta, sabe do que aqui no meio? Do dourado. Eu vou trazer um toque do dourado, igual a gente trouxe ali na parte da borda. Toma cuidado pra não manchar aqui com o dedo, ó. Encostar aqui, igual eu encostei um pouquinho. Vamos lá, vamos pro dourado. Um leve toque aqui. Só pra trazer um pouquinho de contraste aqui no finalzinho dessa florzinha abrindo. Eu vou dar um espacinho dessa vez, eu não vou fazer juntinho. Fazer só uma vírgula, dar um espacinho e venho. E aí eu vou do outro lado. Achei que ficou perfeito essa combinação. Aí agora na finalização, né, no finalzinho, eu tô querendo trazer mais branco. Essa, inclusive, é uma mandalinha que no próximo vídeo eu vou trazer brilhinho, tá? Então, já fica sabendo aí que vai ter brilhinho.
Aqui, eu vou fazer pontinhos verde claro com o boleador azul, pontinha menor. Pontinhos aqui pra completar. Fica lindo, amei. E depois lá no meio eu vou, acho que trazer um branquinho. Lindo. Agora aqui, então vamos lá, vou pegar o verde, eu quero a ponta maior do verdinho. E aí eu vou no branco. Vamos lá pro meinho da mandala, pro início dela. Aqui, ó. E aqui agora são só detalhes finais, né? Só detalhezinhos. Prontinho. E aí eu vou dar uma olhada geral na mandala e ver o que eu acho que pode contribuir aqui com o nosso desenho. Eu acho que tá maravilhoso. Falta o miolinho da flor, tá? O miolinho da flor. Vamos pensar aqui qual cor que eu vou trazer. Verde escuro. Vou usar um bastãozinho fininho pra isso. Aqui, ó, verde escurinho, miolinho. Verde escuro com toda a imponência da cor. Vem trazendo um ar de equilíbrio aqui pra mandala e de beleza. Olha que lindo, porque a gente já tem o verde médio aqui. Trouxe o verde escuro pra equilibrar. Perfeito, ficou ótimo. Agora, nesse branquinho aqui que a gente fez, que são os 8 miolinhos da nossa pétala, eu vou trazer verde também, tá? Então, eu vou trazer um verde bem no meio, eu vou trazer o verde mais aberto, mais alegre. Aqui, ó, vou fazer uma sobreposição de ponto, um ponto sobrepostos é o nome dessa técnica. Olha que lindo que fica, gente, olha como já dá um ar bem mais bonito pra peça. Do último. E agora, vai faltar só o centro da mandala, que eu vou usar o verde escuro também, mas pra isso eu vou precisar de um boleador mais grosso. Então, eu vou pegar aqui o... Deixa eu ver se esse aqui... Não, esse tá muito maior do que o miolo. O azul, bastãozinho azul vai ficar perfeitinho. Miolinho final. Deixa eu dar uma olhada pra mandala, ver se eu quero fazer mais alguma coisa. Eu vou pegar um branquinho, gente, eu vou fazer assim, ó, uma pontinha aqui, ó, de branquinho, só pra não ficar esse espaço aqui solto, né, mostrando muito a base da mandala, pra dar uma complementada aqui no desenho, finalização. Uma pontinha em cada início da pétala. Ótimo, é isso aí. E, vamos lá, eu quero fazer mais alguma coisa aqui. Eu quero usar o verde mais aberto, fazer um miolinho aqui, tá? Tô sentindo falta de um acabamento aqui, então, vou pegar o verde, a ponta maior, e fazer um miolinho aqui. Vai dar um fechamento. Opa, viu que saiu um pouquinho aqui, né? Vou pegar um cotonete aqui, com bastante cuidado, vou tirar esse verde daqui. É bem simples a gente corrigir erros na mandala, tá, gente? Não é nada de outro mundo. Aí eu venho, ó, só dou uma passadinha do dourado em cima porque ficou um pouquinho de verde, né? Então, é isso. Eu vou continuar fazendo acabamento com o miolinho aqui.
Pronto. Eu vou trazer mais um pontinho de sobreposição aqui também, ó, nesse verde médio, mas bem delicado, um pontinho bem minúsculo, só pra trazer um contraste e mais riqueza de detalhe. E é isso, gente, ficou pronta a nossa mandala com a energia da carta 8 de paus. Eu espero que você tenha gostado dessa mandalinha verde, maravilhosa. Lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo e tchau, tchau!